Está na hora de tocar um instrumento musical. Solo Music, Centro de Educação Musical. Violão, guitarra, contrabaixo, técnica vocal, teclado, bateria, flauta doce, gaita, teoria musical, musicalização infantil, material didático grátis. Rua JJ Seabra Centro, Galeria Central, segundo andar, sala 209. Informações 3489-8998 ou 8188-2848 ou 9195-3406. Solo Music, Centro de Educação Musical. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. A paz do Cristo a todos. Está no ar o nosso programa Visão Aberta, que tem o objetivo de estar assim, sempre propondo temas substanciosos, trazendo pessoas que conhecem os temas propostos e por meio de um bate-papo nós vamos estar assim informando, esclarecendo, edificando, abençoando vidas, ok? É muito importante que você esteja aí do outro lado para nos acompanhar, para interagir conosco também. Muito bem, e o programa Visão Aberta tem como tema hoje missões, principal incumbência da igreja. Missões, principal incumbência da igreja. E hoje estamos trazendo assim duas pessoas que têm intimidade com o tema, porque vivem missões, têm feito trabalhos assim maravilhosos. E assim eu tenho o prazer de estar aqui com os pastores Josué Brandão e o pastor Martim Santa Rita. E com certeza vai ser um bate-papo muito agradável e muito esclarecedor, ok? Muito bem. Então aqui à minha esquerda, mais próximo a mim, está o pastor Josué Brandão. O pastor Josué Brandão, que é aqui da nossa cidade, de Feira de Santana. E o pastor Martim Santa Rita, que está um pouco mais distante de mim, tá? Ele é ali de Salvador. E o pastor Martim Santa Rita, ele é da Igreja Batista dos Mares, cujo pastor presidente é o pastor Isaías Lins, ok? E o pastor Martim Santa Rita, ele é o coordenador do projeto SOS Sertão, tem feito um trabalho também muito bonito, muito significativo, e muitas pessoas estão se envolvendo, muitas vidas sendo salvas, uma bênção, de maneira que a sede do SOS Sertão fica ali em Salvador, na Travessa Esperanto, número 12E, e no bairro de São Caetano, ok? Muito bem. E a formação do pastor Martim Santa Rita, ele é bacharel em teologia, ele também é radialista, né? Ele é formado tanto em rádio quanto em TV, ele também já tem um programa na Band Bahia, por 13 anos ininterruptos. E também ele é o fundador, diretor da empresa Satélite Comunicação, ok? Muito bem. Então ele vai estar assim também falando conosco sobre esse tema. E o nosso amigo, irmão querido pastor Josué Brandão, que é pastor presidente da Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras, aqui na nossa cidade de Feira de Santana, que fica ali na Avenida Getúlio Vargas. Não me lembro o número agora. Maria Quitéria, desculpe, pastor Josué. Fica na Avenida Maria Quitéria, lembra o número? 3.950. 3.950, Avenida Maria Quitéria, a Igreja Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteiras, ok? E o pastor Josué Brandão, ele é bacharel em teologia, ele é mestre em teologia e também licenciado em filosofia. Bem, são essas pessoas que vão estar aqui conosco e nós temos muito a aprender com eles aqui. Mas, antecipadamente, eu peço para que vocês, a começar pelo pastor Josué Brandão, possam compartilhar suas considerações iniciais com os nossos telespectadores e internautas. Fiquem à vontade. Muito bem. Muito obrigado, pastor Emerson, pastor Martins, um prazer estarmos juntos. Os nossos telespectadores e internautas, uma alegria estarmos juntos para compartilharmos de um assunto tão pertinente, a história da igreja, a sua missão e a sua proposta de existência. Prazer estar com vocês. Muito bem. Pastor Martim Santa Rita, fica à vontade. Boa noite, pastor Emerson, pastor Josué Brandão. Amém. A equipe técnica que transmite essas imagens para os nossos queridos internautas e também telespectadores. É um prazer compartilharmos desse tema tão importante que esse programa apresenta hoje. Missões.
a grande incumbência da igreja. Muito bem. E o primeiro bloco a gente já começa assim com duas perguntas simples, mas perguntas importantes, tá? Nós conhecemos o vocábulo missões, né? Sabemos que os países, sobretudo os exércitos, têm suas missões, mas biblicamente falando, não é? Biblicamente falando, o que é missões? E também quem deve fazer missões. Então, o que é missões na Bíblia e quem é que deve fazer missões? Eu gostaria que o pastor Josué Brandão pudesse nos ajudar compartilhando conosco aí o que é, pastor Josué Brandão, o que é missões e quem deve fazer missões. Queridos, à luz da etimologia da palavra, o termo missão dá a ideia de enviar ou de ser enviado. Na prática, missões está relacionado a propósito, causa, razão para. Se a gente analisa dentro da perspectiva que estamos analisando aqui, que se refere à atuação da igreja, ao propósito da igreja, então nós vamos entender que a obra missionária ou missão está relacionada à razão pela qual a igreja existe, qual é o seu propósito de existência. Então, quem deve fazer missões? Eu vou resumir isso com uma palavra: todos. Muito bem. A resposta objetiva, não é? E esclarecedora. Pastor Martins, também gostaria de perguntar a mesma coisa: o que é missões e quem deve, pastor Martins, fazer missões? Como o próprio tema do programa sugere, missões é a grande incumbência da igreja. Não existiria igreja sem existir missões. Não existe missões sem existir igreja. Eu sempre digo que no Velho Testamento o primeiro missionário foi Abraão, quando obedeceu um chamado de Deus, saiu de uma terra idólatra para uma grande missão, um grande propósito, como bem definiu o pastor Josué Brandão. E no Novo Testamento nós temos a figura de Jesus, também fazendo isto, fazendo missões. Então, acredito que missões é a grande incumbência assim, da igreja, como este tema sugere nessa noite. Acho que foi muito oportuno e parabéns para o programa para trazer esse tema. E quem deve fazer missões? Todos. Todos devem fazer missões. Se Deus lhe chamar, obedeça. Muito bem. Eu ouvi uma frase certa feita muito interessante. Uma pessoa falou assim que missões para Deus é tão importante que o único filho de Deus, ele fez dele um missionário. Não é verdade? Muito interessante isso. Missões é tão importante para Deus que ele fez do seu filho unigênito, né, um missionário. Né? Agora, pastores, vocês falaram que todos devem fazer missões. Certo. Todos devem fazer missões. Mas algumas pessoas, elas questionam, né? Mas fazer missões, porque quando a gente fala em missões, a gente pensa em outros países, né? E o primeiro nome que nos vem à mente é África, o continente africano, né? Ô pastor, eu gostaria de fazer missões, mas eu não tenho condições de ir para a África, nem tenho contatos. Mas missões só se faz na África? Qual é, na verdade, o primeiro espaço, não é, onde podemos realizar missões? Qual é o nosso primeiro campo missionário, pastor Josué Brandão? Pastor Emerson, distintos irmãos, telespectadores, internautas, é muito interessante ter em mente que existe uma chamada missionária específica, propósitos específicos. O pastor Martins certamente há de concordar, e aí vamos convir. O pastor Martins realiza um trabalho missionário específico, SOS Sertão, que ele recebe de Deus uma proposta. Perfeito. Encabeça essa proposta e realiza e desenvolve. Exatamente. Mas nós não podemos esquecer que a obra missionária está relacionada com evangelização. Exato. E aí não existe uma chamada específica para a evangelização. A evangelização é uma determinação, é o ide coativo de Jesus para todos os seus discípulos, para toda a sua igreja. Perfeito. Portanto, toda a igreja tem uma responsabilidade missionária que não pode ser ignorada. Tá? Por outro lado, bem pontuou o pastor Emerson, as pessoas têm em mente que missionário é apenas quem sai do país, foi para outra nação. E aí os missiólogos muito bem subdividiram
as missões em missões locais, missões nacionais e missões transculturais. Qual é o campo? Jesus, na parábola do semeador, em Lucas 11, diz que o campo é o mundo e a semente é a palavra. Então, em qualquer lugar do mundo onde você estiver, você está no campo missionário. Por outro lado, eu defendo a tese, pastor Martins, que ninguém está em condição de ir para o campo missionário transcultural se não produz no campo missionário local. Perfeitamente. A nossa obra missionária começa em nossa casa, começa em nosso bairro, em nossa rua, em nosso estado, em nossa cidade. Então, se o camarada invoca sobre si, ou reivindica para si, a chamada missionária, mas não está disposto a começar produzindo em casa, muito provavelmente ele não vai produzir em outro lugar, sob hipótese nenhuma. O pastor Martins certamente tem algo a acrescer dentro disso aí, mas vou continuar defendendo que a obra da evangelização é uma responsabilidade de toda a igreja, onde ela está inserida. Eu não posso admitir uma igreja que não influencia o ambiente onde ela está estabelecida, né? E a partir daí existe a chamada específica para missões locais, nacionais ou transculturais. Muito bem. Perfeitamente. Jesus, em sua trajetória na Terra, se você observar nos 4 evangelhos, as pessoas que se encontravam com Jesus, ele sempre dizia para elas: volte para sua casa e diga o que Deus fez em sua vida. É verdade. Aí começa a missão para muitas pessoas, para todos nós. E de fato, o primeiro campo missionário tem que ser nosso lar. Ganhar nossa família é importante. E o bairro e a capital ou cidade onde estamos inseridos. E aí vai vir os confins da terra. As pessoas de fato imaginam que ser missionário é aquele que vai para a África ou que vai para um país asiático. Não, missões se faz em qualquer lugar. Agora, concordo com o pastor e corroboro do pensamento dele que existem coisas específicas, como aqueles que vão trabalhar em tribos indígenas. Existe um chamado especial para isso, claro. Como aqueles que vão trabalhar com africanos, como aqueles que vão trabalhar com os asiáticos. Todas essas pessoas serão capacitadas pelo Espírito Santo de Deus e também deverá ter seu preparo. Então existem missões que eu diria que são mais instantâneas. Se você vai falar para uma pessoa de sua língua, você não precisa aprender a língua da pessoa. Mas a pessoa que vai para um outro país, ele tem que ter o treinamento, ele tem que aprender a língua. Isso às vezes demanda tempo. Mas tudo no tempo de Deus. Deus providencia. Eu estive em África em 99, Angola. Lá, imagine, são 3 dialetos, Umbundo, Nkongo e Kimbundo. E mais nossa língua portuguesa. E eu fui na época da guerra, em 99, Jonas Savimbi estava destruindo Angola. Eu fiquei em Lusamba, capital. E pude observar a dificuldade que é para os missionários ali, a questão da língua. Mas Lusamba, por ser capital, praticamente todos falam português. Então ficava mais fácil. E a Junta de Missões Mundiais manteve missionários em várias regiões lá de Angola. E a dificuldade deles era exatamente a língua. E o interessante é que as pessoas locais que se convertiam e que sabiam português já sabiam os outros dialetos, então se tornavam os intérpretes dos missionários. Como Deus faz as coisas para que a mensagem do Evangelho chegasse até eles. Pois é. E com isso eu vi muito êxito e muita prosperidade do Evangelho. E eu fui para lá, pastor Emerson e pastor Josué, na época da guerra. 99, Jonas Savimbi já tinha dizimado muitas pessoas de sua própria nação. A briga lá era por diamantes. Era um clima de tanto terror que quando chegávamos no aeroporto internacional, éramos todos revistados. Mas isso aqui eu conto, acho que é no último bloco do Testemunhos. Mas é só para ter a noção de que missões, como bem colocou o colega, ela vai começar aqui. A evangelização e as missões específicas, para cada um Deus vai chamar e capacitar. Muito bem. E vocês falando aí, a gente vai refletindo
aí ocorre aquela chamada explosão de ideias, muita coisa, a gente começa a pensar em muitas coisas. Eu estava lembrando daquele texto bíblico, né? Que Paulo fala para o carcereiro de Filipos, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Olha o interesse, não é? Do apóstolo em que não só ele conhecesse o caminho da salvação, mas também a sua família, né? E também Jesus ele dá uma ordem, né, aos seus apóstolos e discípulos, né, que deveriam esperar a descida do Espírito Santo em Jerusalém. E eles seriam testemunhas de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até confins os confins da terra, né? Perfeitamente. Então é algo crescente. Então é importante o que os pastores estão colocando, né? Então você aí que se perguntava, poxa, eu quero evangelizar, eu quero ganhar vidas, eu quero fazer missões, mas não posso ir para a África. Olha, o seu primeiro campo missionário é o seu lar, ok? Ou seja, se seus pais ainda não são cristãos, seus irmãos ainda não são cristãos, olha, a sua família ali na sua residência, ali é o seu primeiro campo missionário. Ô pastor, mas eu não tenho fluência, né? Eu não sei falar como o pastor Josué Brandão, né? Eu não sei falar como o pastor Martins, né? Mas, e como é que eu faço então? Porque tudo bem, eu começo em casa, eu começo na minha cidade, mas como é que... Olha, é como alguém já falou, que para poder a gente evangelizar, basta a gente dizer como era antes de Cristo, como conhecemos a Cristo, né? E como somos hoje, depois do Cristo. E citamos isso há pouco aqui, pastor, quando dissemos que as pessoas que se encontravam com Jesus, Jesus dizia a elas, vão fazer teologia. Não, exatamente. É importante teologia, claro que é importante. Vamos fazer um curso de filosofia, vamos fazer radialismo, jornalismo, não. Vá dizer o que Deus fez na sua vida. Verdade. É simples a mensagem, é muito simples. E aí a gente consegue também, pastor, com isto, desmistificar este mito de missões. Sim. Ao longo dos anos, os líderes nossos criaram muitas barreiras com relação a ser vocacionado ou não para missões. Quem deve ou não deve fazer missões, como muito bem você fez essa pergunta. E aí a gente vai aprendendo que todos devem fazer missões. É simples fazer missões. A gente não pode complicar as coisas. É verdade. Jesus, uma certa vez, ele evangelizava muitas pessoas, ele vinha de cidade. E aí chega ali em Lucas 10, de 1 a 2, quando ele olha para todo mundo e diz, rapaz, a seara é grande. Ele estava cansado. E aí ele diz, a seara é grande. Poucos são os trabalhadores. É verdade. Rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. É verdade. E naquele mesmo instante, ele pega 70 e divide eles ali. Eram 12, agora já eram 70 agora fazendo a missão. Então, ele treinou, agora já são 70. Mas mesmo aqueles 70, ele disse, são poucos os trabalhadores. Então, querido internauta, você que nos assiste nesse momento, é muito importante que você abra seu coração para que Deus permita você fazer missões. Queria só contar uma experiência rápida que aconteceu na Argentina. Pois não. Uma jovem de 18 anos de idade, Deus chamou ela para fazer missões. E ela optou primeiro por casar normal, teve o primeiro filho, casou. E ela casou nova, né? Com 35 anos, a filhinha dela que ela teve também já passou a ser mãe, então ela passou a ser avó. Então resolveu também cuidar do netinho e o Espírito Santo chamando ela para fazer missões. Com 65 anos de idade, um homem de Deus passava na rua onde ela estava morando e o Espírito de Deus disse para ele que tocasse em uma campainha e era exatamente onde ela morava. E ela desceu para atender e aquele homem de Deus disse a ela, assim diz o Senhor para você, minha querida irmã, 200 mil pessoas na Argentina eram para ser evangelizadas por você e você vai dar conta de todas elas. Então eu quero dizer a você que se Deus lhe chamar com 10 anos de idade, 15 anos, 20 anos, não importa a idade, vá fazer missões. Obedeça ao chamado de Deus. Enquanto você principalmente está forte, está jovem, está com vida. Eu não assistia de um homem, um pastor, que ele com a bicicleta, pastor Josué,
pedalando ali no estado do Piauí, que é um dos lugares mais secos do nosso querido Brasil. Ele evangelizou muitos povoados de bicicleta. Então isso me lembrou Moisés, aquele encontro com Deus. Quando Deus disse: Moisés, o que é que você tem na mão? Isso está lá no livro do Êxodo. E Moisés disse: um pedaço de pau. Deus mandou ele jogar no chão e virou uma cobra. Então Deus vai usar todos nós com aquilo que nós temos nas mãos. Não espere muita coisa. Deixa primeiro eu casar, deixa primeiro fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Tudo isso é importante, mas eu quero te dizer que missões está acima de todas essas coisas. Ok, muito bem. Já estamos assim chegando ao final do primeiro bloco. Não é? É uma pena porque o tempo voa e quando a gente perceber já terminou o programa. Mas eu tenho certeza que esse bate-papo está sendo bem interessante. E assim, vamos aproveitar esses 3 minutos aí. Pastor José gostaria de colocar também mais alguma coisa, Pastor José? Chamar a atenção a algum aspecto? Eu quero pontuar 2 observações, parafraseando o que o pastor Martins falou. Uma, quando ele mencionou Angola, mudança de língua, de idioma, o fato de você fazer missões com outro povo que fala outro idioma, que é um ponto a pesar. É diferente eu aprender um idioma para ter uma segunda língua. Vou estudar inglês, vou fazer chinês, vou aprender a falar para evangelizar o chinês, vou aprender o esperanto. É uma coisa, para comunicação comercial, esporádica. A outra é você aprender o idioma para você conviver com essas pessoas e falar de Jesus para elas, porque aí você é forçado a viver uma transculturação. Porque esse idioma ele vem carregado de linguagens que são locais, não é a linguagem formal, coloquial, acadêmica, ela é a linguagem da convivência, do dia a dia, com as suas gírias, com os seus traços locais. Isso é um fator importante. A segunda pontuação a fazer é também baseado naquilo que o pastor mencionou há pouco, de Moisés tendo a vara na mão e se utilizando dela. Deus vai te utilizar com os recursos que você tem e os recursos que forem necessários ao longo da jornada, Ele vai te disponibilizar. Alguns Ele não vão te dar na mão. Você vai ter que ir buscar, vai ter que garimpar, vai ter que trabalhar. Eu sou filho de um pastor que evangelizou o sertão da Bahia, como ele mencionou aqui, de bicicleta. E estabeleceu 10, 15 igrejas no sertão da Bahia de bicicleta. Então eu sou resultado disso. Que maravilha. Então usa o instrumento que você tem. Que legal, viu? Que bênção. Olha, eu encerro esse bloco aqui contando algo, né? Um homem falou para um artista: olha, eu quero que você desenhe uma igreja próspera. Não, próspera? Não, eu quero que você desenhe uma igreja. Eu quero que você desenhe uma igreja pobre. Uma igreja muito pobre. Uma igreja muito simples. E aquele artista desenhou, não é? Assim, um prédio muito bonito, um grupo bem numeroso, e o pastor falando, e as pessoas com as mãos erguidas. E o artista mostrou aquele quadro para a pessoa que pediu, né? Uma igreja pobre, uma igreja... Ele falou: olha, eu te pedi uma igreja pobre. Você me dá um quadro aqui que tem um prédio bonito, muitas pessoas, né? Um culto aqui avivado, né? Aí o artista explicou: não, mas eu na verdade, eu retratei o momento, o momento que foi reservado para os dízimos e ofertas para missões. Enquanto o hino tocava, ninguém foi. As pessoas apenas cantavam, né? Então, uma igreja que não faz missões é uma igreja que ainda não sabe o que é igreja, o que é eclesia e qual é o seu propósito. Então, eu vou me despedindo aqui de vocês nesse primeiro bloco, tá? Com essas colocações formidáveis dos nossos pastores, Josué Brandão, pastor Martins. E daqui a pouco a gente está de volta aí com o nosso segundo bloco. Daqui a pouco eu estou aí. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Provídeo, produtora de vídeo,
Faça a festa e recorde com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Visão Aberta. Lembrando a vocês que o tema de hoje é missões, principal incumbência da igreja. E estamos recebendo aqui no estúdio da TV Monte Sião o pastor Josué Brandão, o pastor Martim Santa Rita. E o primeiro bate-papo foi muito gostoso e a gente aprendeu muita coisa aqui interessante. A pergunta foi o que é missões e quem deve fazer missões. E agora no segundo bloco, a pergunta que norteia aqui, esse segundo bloco é onde fazer missões e como fazer missões, né? Fala assim em missões urbanas, missões rurais, missões integrais, enfim. E eu creio que os pastores vão estar assim, sendo usados por Deus para com muita profundidade e simplicidade, está passando para a gente aqui onde e como fazer missões. Eu agora começo esse bate-bola com o pastor Martim Santa Rita. Bem. Pastor Martins, onde eu posso fazer missões? De certa forma, a gente já falou isso no primeiro bloco. Onde fazer missões e como fazer missões? Como eu faço missões? Eu preciso ter dinheiro para poder, muito dinheiro para poder fazer missões, enfim. Onde fazer missões? Em qualquer lugar onde Deus te mandar. Você faz missões. Na minha experiência de vida, em 2012, eu assistia várias notícias nas principais emissoras de televisão do nosso país, a imprensa escrita, jornais, todos noticiavam sobre a seca. Isso foi em abril de 2012. Neste mesmo mês, Deus me incomodou muito. Eu fiquei com insônia. Passei 15 dias sem dormir bem. Às vezes a gente não dorme bem porque tem que pagar dívidas. Porque teve algum problema que nos preocupou. Mas não, eu não tinha, emocionalmente estava muito bem. Não estava endividado. Não estava endividado. Sou bem casado, faço questão de dizer para os meus queridos internautas, para os meus colegas pastores. Amém. Sou casado com a mesma mulher há um pouco mais de 28 anos, quase 30 anos aí juntos. E Deus tem honrado muito o nosso matrimônio. E em 2012, pastor, em abril de 2012, Deus me incomodou muito com essas notícias. Então começamos um projeto chamado SOS Sertão. E começamos, eu sempre digo, com 4 leprosos, porque a Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E Deus me deu 3 pessoas, e nós 4 saímos para alguns lugares do nosso querida Bahia para fazer missões. Levando alimentos, levamos carro-pipa, água em carro-pipa. Eu sei que meu produtor vai aí já soltar algumas imagens, os telespectadores poderão estar assistindo, a gente colocando água em algumas cisternas, dando cursos ao sertanejo. Enfim, esse projeto, quando Deus nos chamou, éramos só 4 pessoas, tínhamos muitas dificuldades, mas entendi que o lugar onde eu deveria fazer missões era no sertão. E Deus ampliou esta visão, pastor Josué. Eu entendi que tinha que começar pela Bahia, mas já passamos a Macedônia, chamada Sergipe. Porque o semiárido brasileiro, ele é histórico isso no nosso país. E essa é uma das piores secas, segundo alguns estudiosos, segundo jornalistas, segundo historiadores. Essa é uma das piores secas dos últimos 60 anos. Governos têm trabalhado, pessoas têm trabalhado, mas a seca existe. E a Bíblia me dá 3 motivos da seca. Uma delas é a idolatria, a outra delas é a opressão dos homens poderosos aos pobres, e a terceira é de doer a alma, que está lá em Jeremias 23. São pastores que adulteram, pastores que abandonaram a fidelidade a Deus e se dobraram a Baal. É muito forte essas coisas. E eu vi o gado morto, pastor Josué, pela primeira vez na vida, vi um cemitério de ossos secos de gado. Vi sertanejo sem esperança. Teve uma experiência que também me marcou. Eu fui a Cansanção, a 400 quilômetros de Salvador, e lá em Cansanção, um missionário local nos recebeu. Ele estava, pastor Emerson, há 10 dias sem tomar banho.
Porque ele disse, ou eu bebo água ou tomo banho. E Deus tinha tocado no nosso coração, desde que chegou lá, para providenciarmos uma água em carro-pipa. E era feriado, era sexta-feira da Paixão, estava tudo fechado. E Deus me incomodou e eu fui ao secretário de desenvolvimento ou planejamento lá daquela cidade. E acordamos ele. E ele nos deu o carro-pipa. Nós fomos atrás desse carro, porque o exército tinha alugado ao governo. Não tinha carro-pipa no lugar. Ele disse, eu vou ter que trazer de Monte Santo, a mais de 100 quilômetros daqui, mas vou te atender. Ele disse, não, você vai atender ao Senhor Jesus. E foi lindo demais o que aconteceu. Nós conseguimos levar água para um povoado chamado Pedra. E o menino estava filmando essas ações. E eu disse a ele, aponta a câmera para o céu. Não tinha uma nuvem, tudo azul. Mais de 42 graus fazia. E aquela família vibrando porque a água estava chegando. Ele disse, eu já estava desesperado, a água minha já estava acabando. E aí eu entendi cada vez mais que Deus estava confirmando que deveria fazer missões no sertão. E mais entendi que tinha que ser uma missão de enxergar o homem de forma holística, no todo, corpo, alma e espírito. Porque às vezes a gente quer pregar para o sertanejo, para uma pessoa, Deus te ama, Deus te abençoe, mas Tiago disse que a fé sem obras é morta. E não dá para você pregar o evangelho para o sertanejo sem alimentar o corpo dele. E quando nós, em 2012, começamos o projeto, nós levávamos alguns alimentos. E cresceu tanto. Hoje, 2014, pastor, a próxima viagem que vamos fazer agora para Canudos, você internauta, se quiser, né, viajar conosco, você entra em contato, 71-3011-8665. Você pode viajar em Canudos de 4, 5, 6 e 7 de setembro. Vamos trabalhar com um povo muito pobre. E imagine o senhor, lá em Canudos, nós vamos enfrentar 430 quilômetros de chão. Estaremos levando cerca de 600 cestas básicas. Nosso projeto não tem, pastor Josué, dinheiro de político, nem de grandes igrejas, mas pessoas simples tiram do seu próprio bolso e investem. Então, onde fazer missões e agora como fazer? Com seu próprio dinheiro é possível. Um cooperar com R$20, com R$10, com R$15. E a gente percebeu que era interessante tratar da pessoa no todo. Então a gente consegue hoje levar manicure, pedicure, pessoas que fazem o cabelo, cabeleireiras, né? Cortam, faz o corte de cabelo de homens também, afere pressão, afere glicemia, a parte de odontologia também. E uma coisa que nos incomodava era que nós dávamos a cesta básica, pastor, mas a gente sabe que a comida acaba. E sempre apresentamos a Deus essas pessoas e as pessoas se convertem. Mas a gente sentia que precisava de mais alguma coisa para dar para elas. Foi quando surgiram pessoas capacitadas para dar cursos. E um curso que me encanta muito é o de panificação, porque o sertanejo aprende a fazer o pão, aprende a fazer sequilho. O sequilho me parece que levam 3 meses para estragar. Então ele pode fazer para vender, para enfrentar a seca. Sim. O pão ele pode fazer e comer, ou também ele pode vender o pão. Nós fomos para um lugar chamado Araci, trabalhamos num lugar chamado Baixinho de Fora. Eles tinham que andar, pastor, ou ir de bicicleta, 15 quilômetros para comprar pão. 15 quilômetros. E então Deus nos incomodou muito a começar a capacitar os sertanejos para suprir suas necessidades também. Então apresentamos Jesus dessa forma. E isso tem sido bom. Quem ganha com isso é o reino. E é uma forma de você apresentar o evangelho. Verdade. Mais completa. Verdade. Pastor Josué certamente vai discorrer também sobre isso, né? Onde e como fazer missões. E também, pastor Josué, o senhor podia também assim traçar para nós o perfil da pessoa que de fato tem o chamado missionário. Eu quero só dar um exemplo, né? Nós tivemos uma experiência missionária muito legal quando eu estudei no Seminário Teológico Batista do Nordeste. O nosso professor de missões, o pastor Thomas Jefferson, ele queria proporcionar para a gente uma experiência missionária transcultural e fomos ali à Bolívia, né? 45 graus na sombra. A gente dormiu lá em uma escola batista, num colégio batista, que parecendo que as muriçocas iriam nos carregar à noite.
A gente tomava banho dentro do mato, né? E caminhávamos pelo menos uns 2 quilômetros para tomar café, e um café bem diferente do café da nossa cultura. E assim, foi uma experiência, para quem realmente tem missões na veia, foi algo assim fantástico. É como os jovens gritam, né? Quem foi lá fez uhul, desafiador, né? Porque gosta disso. Então, pastor Josué, o senhor também tem muita experiência nisso aí, nacional, mas também transcultural, né? Além do que já foi perguntado aqui, completando a fala do pastor Martins, se possível também fale pra gente um pouco do perfil do vocacionado para fazer missões, porque algumas pessoas confundem fazer missões com fazer tour, né? Fazer turismo. Eu gostaria que o senhor falasse conosco sobre isso aí. Muito bem. Queridos, ouvindo os relatos aqui do pastor Martins, vem em mente alguns outros que a gente vive. E uma das coisas que eu mais menciono nos simpósios de missões onde eu ministro e nos seminários é que a igreja brasileira tem uma visão muito novelesca de missões. Sim. A coisa é meio fantasiosa, arrepia, chora, mas na hora do vamos fazer acontecer, isso. Tá? Por outro lado, alguns outros que empreendem missões, isso é um fato no Brasil, empreendem em nome da sua própria vaidade, para promover a marca da igreja, para promover o ministério pessoal, para fazer disso um recurso de arrecadação de fundos. Tudo isso a gente vive no Brasil. É verdade. E por conta disso, se vê a obra missionária com um certo desgaste em relação às pessoas que não acreditam mais em projetos missionários. Um outro aspecto bem interessante é aquele missionário que faz cara de coitadinho, de tenha compaixão de mim, para que as pessoas vejam ele como missionário, quando o missionário não tem que ser um desiludido da vida para fazer a obra de Deus. É verdade. Muito pelo contrário, ele é um porta-voz do céu, sofrido em algumas regiões, sim. Perfeito. Isso é um fato. O pastor Martins mencionou aqui a seca que nós estamos vivendo no Nordeste, porque ela não passou. Está chovendo muito aqui, Feira de Santana, Salvador. Perfeito. São 417 municípios. Nossa região Bahia, né, aqui, mas tem regiões aí que a seca continua matando. Matando, perfeito, Tá? perfeito. Então, ano passado, quando a seca viveu aquele considerado pico mais violento, nós fizemos aqui na igreja uma campanha e nós enviamos mais de 30 toneladas de alimento para o sertão da Bahia e atendemos mais de 100 cidades, mais de 100 municípios. Lembro dessa. Tá? Fizemos, ano passado, uma trilha evangelística pelo sertão, por povoados onde meu pai já estabeleceu igrejas e outros povoados. Nós levamos 56 veículos, foram mais de 200 pessoas. Maravilha. E aí nós levamos quase 9 toneladas de alimento e roupa de cama, um cobertor, uma roupa para homem, mulher e 2 crianças, tá? Onde a gente deixava a cesta. Agora o que acontecia? Cada povoado, uma equipe partia para fazer teatro na praça, com dança, com apresentações teatrais. Uma outra equipe já ia para as escolas para fazer atendimento odontológico para as crianças. Uma terceira equipe saía para fazer evangelismo pessoal. E uma outra equipe inspecionando as casas onde a cesta era necessária, porque é incrível que tem gente que não precisa e tira proveito e quer receber. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Tá? Então nós temos toda essa realidade nos envolvendo. Nesse período, o que nós fizemos? Fazer só um parênteses aí, para eu não esquecer. Foi bom você falar isso porque nós vamos agora para Canudos, pastor. Mas nós já temos lá um missionário há 10 dias fazendo exatamente isso, olhando o lugar, tirando fotos e cadastrando pessoas realmente que precisam. Exatamente. Desculpa, pastor, e aí, nesse período, o que nós fizemos? Nós cadastramos um pouco mais de 100 obreiros no sertão da Bahia, de diversas igrejas. Tá? Diversas igrejas. E esses obreiros estão recebendo todo mês uma cesta ministerial. A gente chama de cesta ministerial. Maravilha. O carro sai, nós temos uma equipe chamada Amor Sem Fronteiras, que vai para atender o pastor, o missionário que está lá. E é óbvio que quando o carro chega para entregar a cesta na casa do pastor, num povoado que tem 200, 300, 500 habitantes, os irmãos da igreja ficam sabendo e vêm também. Então você estende essa rede de atendimento. Isso é um fato, não tem jeito. Não é fácil. Então, onde fazer missões? Lucas 11, vou repetir o que eu já disse. O campo é o mundo. Perfeito. Todo lugar é o lugar onde você pode fazer missões. Perfeito. Faça onde você está. Faça missões onde você está. Como fazer missões? O pastor mencionou. Use os talentos que Deus lhe deu.
Isso. Você é manicure? Faça missões enquanto faz a unha. Você é lavrador? Faça missões enquanto trabalha na enxada com o seu colega. Eu li uma certa feita de um jovem americano que queria ir para o campo missionário. E ele procurou o pastor da igreja dele. Isso está no livro As Assembleias de Deus e a Obra Missionária, publicado aí na década de 80. E a igreja não tinha um projeto de missões para enviar nenhum missionário para fora do país. E aquele jovem queria fazer missões. Então o que ele fez? O depoimento diz que ele comprou 20 garrafas comuns, Sim. destacou páginas da Bíblia, enrolou as páginas da Bíblia, colocou dentro das garrafas e betumou, alugou uma lancha, pagou $100, foi na parte mais longínqua em alto mar que a lancha poderia ir, fez uma oração, pegou cada uma dessas garrafas e jogou em direções diversas e voltou para casa. 19 meses depois, um grupo de pescadores de uma ilha nas Filipinas, puxando a rede, veio uma garrafa. Quando eles quebraram a garrafa, tinha um texto escrito em inglês, eles não entenderam, portanto, mas aquela tribo adorava o Deus das águas. E eles entenderam que aquilo era uma mensagem que o Deus das águas tinha mandado. Quando alguém descobriu que o idioma que estava no texto era inglês, descobriu que numa aldeia vizinha tinha um missionário britânico, sim, que já estava lá há 5 anos sem ganhar uma alma sequer. Mandaram chamar o missionário britânico. O missionário leu o texto. Para eles, que serviam o Deus das águas, um texto que vem convocando a salvação, eles entenderam que era Deus que estava convocando. Mais 4 meses, o missionário britânico mandou um texto para a Secretaria de Missões que o enviou, pedindo 4.000 Bíblias para os novos convertidos. Que maravilha. Como fazer missões? Usa o recurso que você tem. E o resto é com Deus, né? E o resto é com Deus. É verdade, né? Ele dá o sustento. Então nós temos aí tremendo. N alternativas, N oportunidades. Tá? Ao pastor Martins, o Senhor deu a visão do sertão. A outros Deus dá a visão transcultural. Perfeito. Aliás, o comentarista diz que se você tem visão e não faz missão, você é só visionário. Se você faz missão e não tem visão, você só vai trabalhar demais sem resultado. Então Deus te dá uma visão e você coloca essa visão em atividade para alcançar um resultado, um propósito específico, que são as almas. E pelo amor de Deus, isso é uma coisa que a igreja brasileira precisa se libertar rápido. Rápido. Sim. Missão denominacionalista. Perfeito. Acaba perfeito. com isso. A obra missionária não é muito bom. batista, não é assembleana, não é metodista. Eu quero aproveitar essa sua fala para colocar... Foi belo o que você falou. Pastor, essa era a minha preocupação desde o início do projeto. E Deus me mostrou claramente, esse é um projeto interdenominacional. Esta última viagem, pastor, chega, eu estou arrepiado aqui para te falar isso. Mas esta última viagem, internautas, telespectadores, meu querido colega pastor Emerson, em produção aqui, pastor Josué, esta última viagem para Sergipe, nós ganhamos 403 almas para Jesus. E nós estávamos na Assembleia de Deus, no domingo à noite, fomos convidados para fazer um culto lá de agradecimento a Deus, porque já tinha muitas pessoas se convertido. E eu fiz assim, passaram a palavra para mim, como coordenador do projeto, pastor Têniso, que acho que você deve conhecer aqui da Igreja Batista Central. Eles passaram a palavra para mim e eu disse assim, eu vou mostrar a vocês da Igreja Assembleia de Deus o que é milagre e o que é unidade. Aí eu disse assim, levanta a mão aqui do SOS Sertão, quem é da Casa da Bênção? Aí levantou. É a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, Adventista. Aí foi glória a Deus para lá e para cá. Só Deus faz isso. Porque é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E nós estamos conseguindo fazer assim missões. E o belo é esse, pastor, pessoas que estão em suas igrejas, muitas vezes talentosas, mas ali no cantinho. Porque às vezes tem uma pessoa que quer fazer 10 coisas e não deixa ninguém fazer nada, mas Deus quer usar todos. Verdade. E às vezes tem uma pessoa que está ali, por exemplo, irmão Elcio, eu quero citar, pedir licença, viu, irmão Elcio, se você assistir essa entrevista, usar seu exemplo. Que bênção, ele é eletricista. Ele estava lá, jogado, porque às vezes eu me preocupo que, eu não sei porquê, tem pastores que é ciumento. Às vezes tem uma ovelha talentosa, ele não sabe aproveitar a ovelha talentosa, ele acha que vai fazer sombra, é ameaça para ele, meu Deus do céu, Síndrome de Saul, né? Não é possível isto. Então ele fica com medo igual a Saul.
E este irmão, ele foi para outra igreja, ele chegou ao projeto. Ele dá o curso, pastor, de um dia para o cara se formar em eletricista residencial. O cara aprende a fazer algumas coisas lá no sertão. Todos os cursos que ele dá para 40, 60, 20, 30 pessoas, a depender do povoado, ele ganha almas para Jesus. Mesmo antes da gente fazer a concentração final. E ele disse, eu revivi. Então eu fico feliz de ouvir isso das pessoas. Para mim, esse é meu grande salário, quem está fazendo esse projeto. É ver de pessoas que Deus está restaurando, pessoas que estão fazendo missões, tanta gente talentosa, cabeleireiros, como falamos aqui, né? A questão de como fazer missões. Pessoas até bem de vida. Nós tínhamos um grande problema, pastor, para levar as cestas básicas e roupas, que a gente também faz o bazar e outros donativos, era caminhão. Porque o ônibus, a gente já levava 50 missionários no ônibus e mais aquelas bagagens todas. Então, lota, o ônibus fica pesado. E ainda tem que levar cesta básica, um monte de coisas. E Deus mandou um cidadão chamado Lessa, um baixinho, mas muito abençoado. E ele inaugurou o caminhão dele no projeto. Ele disse, vou com o Serginho para vocês e vou inaugurar o caminhão. Nós fomos apresentar o projeto em uma igreja. E foi interessante porque ele veio para o projeto e inaugurou o caminhão no projeto. E quando estavam lá no sertão, trabalhando para Deus, ganhando almas, e o caminhão dele chovia muito nesse lugar chamado Lagarto, lá em Sergipe, um povoado chamado Luiz Freire. Sabe aquele lugar onde a árvore está madura, os frutos, que você só balança, já é para fazer colheita? Achamos um lugar assim. Maravilha, né? Pastor, muita gente entregando a alma a Jesus. Maravilha. E muitos idólatras se convertendo a Jesus. Muitos idólatras, muitos idólatras. Você vai ver mulheres com aquelas camisas, com aquelas santas grandes aqui, pessoas com estátua de São Jorge, São Lázaro, todos aqueles santos. E a gente observou que naqueles lugares bastava alguém lá semear um pouco a palavra. E as pessoas pedindo um pastor para aquele lugar. Só que nós não imaginávamos que Deus nos levaria um dia para abrir igrejas. Nós não temos Igreja Batista Sertaneja ou Igreja Assembleia de Deus Sertaneja. Não, nós cooperamos com a igreja local, não importa a denominação. Elas nos recebem, nós vamos lá. O senhor já acompanhou a gente, já viu como é que é feito o projeto? Com certeza. A gente vai, leva as coisas para as pessoas e leva Jesus. É a forma de apresentar que a gente entende que desta forma é melhor e tem sido bom. Então a gente não apresenta a denominação. Se a pessoa quiser ir para a Assembleia de Deus, ela vai. Se ela quiser ir para a Igreja Batista, ela vai. Se ela quiser ir para a Igreja Presbiteriana, ela vai. E eu estava dizendo nos bastidores para o pastor Emerson, pastor Josué, enquanto viemos para cá para o estúdio, no carro, disse, pastor, nós fizemos o primeiro culto geral de preparação para a viagem para Canudos. Nós recebemos, assim, 13 novos irmãos, né? E estava lá, irmão da Universal. Eu vibrei, eu disse, o Universal com a gente, finalmente a primeira, não é o segundo, porque o primeiro é o cinegrafista, o Matheus é baixinho, ele quase que não aparece, que ele só vai filmar. E Deus também nos deu essa bênção, esse presente, que o programa na Band, que nós temos todo sábado, às 9 da manhã, a gente tem um quadro do SOS Sertão, e a gente transmite, mostra as coisas que é feita no sertão. E o Matheus sempre está filmando, às vezes a gente leva 2 equipes para fazer essa parte de comunicação. Porque a nossa intenção é que as pessoas vejam que qualquer pessoa, por mais simples que seja, ela pode fazer missões e principalmente com o talento que Deus deu a ela. Verdade. Seja qual for a sua profissão, internauta, você que está nos assistindo nessa noite, você pode ser usado por Deus com a ferramenta que Deus deu em suas mãos. Amém. Você pode fazer missões exatamente com o que Deus colocou em suas mãos. Se você é advogado, se você é médico, se você é um enfermeiro, seja qual for a sua profissão, Deus tem interesse em usar você na sua profissão. Amém. Olha, chegamos ao final do segundo bloco, não é? Mas vamos assim nos preparar para o terceiro. O terceiro também vai ser bastante interessante. No terceiro bloco, eu vou estar conversando com o pastor Josué Brandão, o pastor Martins Santa Rita, especificamente sobre os ministérios que Deus entregou para eles na área de missões. Gostaria que eles estivessem falando especificamente sobre os seus trabalhos. Vai ser muito interessante. Aguarda um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.
Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Ok, mais uma vez aqui, de volta com o programa Visão Aberta. E como sempre, quero relembrar a você o nosso tema deste programa, que é Missões, principal incumbência da igreja, tá? Eu estou recebendo aqui os pastores Martim Santa Rita, o pastor Josué Brandão, que estão assim conversando, estão compartilhando experiências, estão assim nos ajudando a compreender de uma forma mais legal o que é realmente fazer missões. E eu tenho aprendido muito, eu estou aprendendo bastante. Tenho certeza que você também está aprendendo, ok? Muito bem. Olha só, a pergunta agora que vai abrir esse bloco não é nem a pergunta, é uma solicitação de que eles compartilhem experiências pessoais, porque só na teoria, não é? A coisa não dá certo. Eles vão dizer agora também o que é que eles têm feito. Já falaram um pouco, eu tenho assim acompanhado um pouco o ministério de ambos, né? Na Band Bahia, sábado pela manhã, vejo lá o pastor Josué Brandão aqui e ali, e também vejo o pastor Martins com a sua equipe trabalhando, e oro bastante, não só por eles, mas por toda a igreja, sobretudo aquelas pessoas que estão fazendo a obra missionária, tá certo? Muito bem. Mas experiências pessoais, né? Eu gostaria que o pastor Martins, ele encerrou o bloco anterior lá, falando um pouco, já dando a introdução do que é o SOS Sertão. Gostaria que o pastor Josué Brandão abrisse agora esse bloco, falando sobre esse trabalho. O senhor tem um trabalho muito bonito aqui na cidade, em cidades circunvizinhas, em outras localidades, inclusive Europa, lá Suíça. E eu fico feliz em estar, de certa forma, também dando a cooperação, né? Porque o SOS Sertão já viajei 2 vezes para o SOS Sertão. Não tenho podido viajar, porque como pastor presidente de igreja também a gente não pode se afastar. Você está perdoado, fique em paz. Mas muita coisa gostosa. Eu quero daqui a pouco lembrar um milagre de Deus. Fez lá para o lado de Queimadas, a gente vai lembrar. Tem tantas coisas que eu quero que vocês falem, porque a gente não consegue fazer aquele encontrão, né? É verdade. Cada um contar as experiências, a gente ouve depois. Sem dúvida, pastor. Riquíssima. Amém. E com o pastor Josué, a gente está lá cooperando também com a UniID, não é? Universidade ID, formando ali homens e mulheres de Deus na palavra. E a gente também tem dado o nosso grão de areia, está sendo lá colocado. Inclusive, hoje à noite vamos estar lá, pastor Josué Brandão, com homilética, lecionando homilética para os estudantes que estarão ali hoje à noite. Pastor Josué, experiências pessoais, conta aí um pouco do que Deus tem feito por meio da tua vida, do teu ministério. A UniID é resultado de uma experiência pessoal. Eu sou filho de pastor. Meu pai trabalhou todo o tempo do ministério dele no sertão da Bahia. Foi pastor. Gostei muito do seu pai, só de saber disso. Meu pai foi pastor e estabeleceu igrejas em povoados diversos aqui no estado, tá? Nos mais longínquos, por sinal. E cursar teologia era um sonho que eu tinha e meu pai não poderia pagar o curso para mim. E quando eu fui embora para São Paulo em 92 e lá fui estudar, eu lembro que quando eu concluí o curso teológico, a convenção da qual eu fazia parte, a Convenção da Assembleia de Deus, só permitia a ordenação pastoral de quem tivesse a comprovação do curso teológico. E a instituição que eu estudei enviou 2 telegramas e enviou um fax informando que eu havia concluído o curso, só faltava a emissão do diploma e ainda assim a ordenação foi impedida porque o diploma não foi apresentado. Pergunta: por que o diploma não foi apresentado? Porque eu não tive dinheiro para pagar a taxa de confecção, de impressão do diploma, que eram 90 URVs na época. Naquele dia eu fiz com Deus um propósito, que tão logo eu tivesse a oportunidade, eu iria pensar na organização de um curso teológico que fosse acessível para todos aqueles que tivessem uma aspiração ministerial e de conhecimento da palavra de Deus. Então a UniID é resultado desse propósito, tá? Meu avô foi pastor presbiteriano. Meu pai foi pastor batista de convicções tradicionais. Então ele foi batizado com o Espírito Santo, se tornou um pastor assembleano, não porque ele decidiu ser. Quando meu pai veio morar no sertão da Bahia, isso nós morávamos em São Paulo,
a Igreja Assembleia de Deus tinha ficado sem obreiro, meu pai batista, meu avô era o pastor da igreja presbiteriana local. Então o pastor da Assembleia de Deus da cidade vizinha veio e pediu para o meu pai assumir a congregação da Assembleia de Deus naquele povoado, Angico, até que ele tivesse um obreiro para enviar. Meu pai assumiu a congregação, o meu avô, que era pastor presbiteriano, decidiu, já que você está pastoreando uma igreja, eu vou ficar pastoreando a outra, vamos nos unir, vamos formar uma igreja só. Olha lá. Então se estabeleceu, aí meu pai ficou na Assembleia de Deus, ingressou no ministério e é pastor, graças a Deus. A igreja que hoje eu sirvo como pastor, ela foi estabelecida justamente com essa visão de formação e preparação de obreiros para envio, né? É a visão que Deus me deu de trabalho voltado especificamente para a evangelização. Então aqui em Feira de Santana nós temos trabalhos de evangelismo na casa de detenção, casa de apoio do menor, no hospital psiquiátrico, na penitenciária feminina, na penitenciária comum. Nós temos um trabalho social com médicos, dentistas, no lixão, onde nós levamos cesta básica, passamos o dia de evangelismo, exames médicos, encaminha essas pessoas para atendimento médico, né? São trabalhos específicos. Temos um trabalho específico de evangelismo com crianças, tá? E a gente tem ouvido histórias violentas da criança que está sendo agredida pelo pai ou pela mãe ou pelo padrasto ou pela madrasta, e a gente vem acompanhando isso com acompanhamento psicológico para ajudar essas crianças a serem curadas, tratadas, para que as sequelas não venham se manifestar posteriormente. E a igreja que eu sirvo, nós temos um trabalho missionário que atua em duas frentes. Nós temos o trabalho missionário que é da igreja, vamos dizer assim, abrindo congregações para a igreja, que é o caso de Suíça, por exemplo, que é o caso de Nova Brasília, aqui perto de Serrinha. Nós temos ali 14 povoados, dá um total de quase 7.000 habitantes não evangelizados, e a gente mantém um obreiro lá, já construímos templo, onde se faz um trabalho evangelístico específico. Toda quinta-feira, todo domingo vai uma equipe nossa de evangelismo para fazer um trabalho de impacto nos povoados da região. A Suíça, porque a Europa vive hoje uma realidade cruel do ponto de vista do aspecto de aceitação ao Evangelho, tá? Então nós estamos com uma família de missionários em Lausanne, Suíça. Está cada vez mais humanista. Cada vez mais humanista, cada vez mais materialista, mais xingam Deus de fato abertamente. Perfeitamente. Tá? Então, mas o trabalho está crescendo. E nós temos um trabalho missionário que não é abertura de igrejas nossas. Por exemplo, nós temos uma parceria com a AME, Associação Missão Esperança, e nós mantemos um casal de missionários que são presbiterianos na Indonésia. Esses missionários estão formando obreiros locais, autóctones, para expandirem o trabalho de evangelização nas ilhas da Indonésia. Em Mianmar, nós auxiliamos um pouco mais de 300 crianças em orfanatos cristãos que estudam na escola regular. Da escola regular, elas já ingressam em seminários cristãos para fazerem missões para o seu povo. Então, nossa igreja dá um suporte para um pouco mais de 300 crianças em Mianmar. Em Malawi, nós mantemos 10 missionários locais em aldeias, em ilhas diversas, em aldeias diversas. São missionários também autóctones, fazendo o trabalho local, implantando igrejas, abrindo igrejas, pastoreando essas pessoas. No Paraguai nós ajudamos, é uma parceria, que a gente ajuda uma família de missionários, que, para você ter uma ideia, quando eles saíram daqui, as meninas eram crianças, hoje a filha já casou, formou em psicologia agora, outra formou em enfermagem, já tem uma escola aberta, uma igreja implantada, tá? Mas não é um trabalho que a gente mantém, é uma parceria, outra igreja o enviou e nós formamos uma parceria. Moçambique, nós temos uma parceria, um casal de missionários, já concluindo o raciocínio, um casal de missionários da Igreja Assembleia de Deus, que a gente também tem uma parceria, é um suporte financeiro que a gente envia. Então nós temos algumas frentes missionárias, no total são 29, 30 missionários que a nossa igreja mantém, tá? Todos estes fazendo trabalhos ligados a outros ministérios.
E esta família que nós enviamos para a Suíça, que essa é uma família do nosso ministério, e uma família que nós temos em Nova Brasília, que também faz esse trabalho, e também é uma igreja do nosso ministério. Então são frentes missionárias que nós temos, e repito, eu herdei isso da experiência vivida, porque quando você fala de fome no sertão, eu conheço isso na prática. Sou filho de pastor do sertão, então eu sei o que é colocar a panela com água no fogo para cozinhar e dizer assim, vamos orar para Deus mandar a comida. Eu sei o que é minha mãe olhar para mim e dizer assim, ó, é tempo de seca, você tem 1 litro de água para tomar banho, aí você derrama meio litro para molhar, passa o sabão e depois tem mais meio litro para se enxaguar e o restante você tira no pano. Então é uma experiência. E como eu disse, meu pai montava na bicicleta quarta-feira, meio-dia, e saía para abrir igrejas no sertão e voltava domingo. Domingo à noite. Então eu posso pontuar aqui por nomes, pelo menos 14, 15 igrejas que meu pai abriu e estabeleceu no sertão. E isso quando eu era menino e adolescente. Essas igrejas estão lá, elas existem até hoje. Tá? Então eu sou resultado de missões. Sem dúvida. E digo sempre, pastor Martins, que se tem uma igreja no mundo que não pode ignorar missões, é a igreja brasileira. Sim, é porque verdade. ela é resultado de investimento missionário. Isso. Americanos, ingleses. Exatamente. Então, esse é um pouco das nossas experiências. Eu vou me conter por aqui, senão eu sufoco o momento do nosso companheiro também falar das experiências que ele teve. Muito bem. Mas... Muito bom. Muito bom, pastor Josué. E assim, você falando aí, eu pensando na alegria de seu pai, né, quando lhe olha, não é, pastor Martins? Sim, claro. Imagine a alegria. 67 anos. O nome do seu pai. Olha para trás José? e vê que valeu a pena. Então, eu fico imaginando a alegria do pastor Gervásio, né, quando olha. É claro que ele tem alegria por todos os filhos. Né? Falando especificamente, por causa da entrevista, ele olha para o pastor José Brandão, né? E fala assim, poxa, valeu a pena. É verdade. Na verdade, ele tem colhido também nesse aspecto. Que maravilha, né? Que bênção. Pastor Martins, né? Como eu falei, eu tive o prazer também de fazer 2 viagens com vocês. Brevemente farei outras também, se possível. Né? Aquela cidade da tromba d'água que matou 17 pessoas. Sim. Estivemos lá, a cidade destruída, né? Olha aí, repercussão nacional e até internacional. Exato. Né? E eu estou lembrando aqui, quando um de vocês falou sobre que Deus é o Deus de provisão. E é. Sim. É mesmo, porque Deus, juntamente com a missão, Ele envia a provisão. Né? E lembrando que nós estávamos, não sei se em Queimadas, chegamos ali já há muito tempo sem chuva, já estava sem chover há um bom tempo, e Deus me permitiu tirar uma foto que nem eu havia percebido. Eu coloquei essa foto, inclusive, no Face, e depois alguém falou para mim, pastor Emerson, só que maravilha, porque quando nós fizemos o culto pela tarde, acho que lá em Queimadas, né, mais ou menos do meio do culto para o final, começou a fechar o tempo. Pereira, o lugar. Pereira. E depois... Perto de Capim Grosso, Santa Luz. Perto de Capim Grosso. Sim, perto de Capim Grosso. E caiu água. Aí vem a entrada para Pereira. Caiu água que para poder a gente sair do lugar. Eu tenho essa foto. E o momento, o céu tá negro. Isto, eu tirei a foto, todos de mãos dadas na frente do nosso quartel-general lá, que foi aquela escolinha. Sim. E o céu atrás totalmente fechado, porque quando chegamos era tudo azul ali. Então, Deus, o pessoal falou, olha, vocês trouxeram chuva, né? E teve outra coisa interessante naquela ação evangelística. Pois é. Depois dali vocês foram para um lugar chamado Sobradinho, que nós estávamos lá já celebrando o culto, onde os 2 meninos da igreja de Tennyson, a Central, Batista Central. a menina Xanda e Valdomiro. Ficaram noivos. Foi muito bonito, né? Mas teve uma coisa interessante e inusitada naquela igreja, porque a prova é que não chovia, o teto da igreja estava furado, pastor. Imagina, eu estou no púlpito, já me preparando para dar uma palavra para a igreja, e eu estou debaixo de uma gota d'água, começa a pingar, aí vou para o outro lado, pinga. Mas escuta o que Deus fez. E eu estava preocupado porque nossos missionários ficaram hospedados, alguns estavam sem dinheiro, a gente ia fazer uma vaquinha para honrar a hospedagem. Então levantamos a oferta, e quando levantamos a oferta, a pingueira continuava. O Espírito Santo falou no meu coração. Isso foi muito bonito. Ele viu, ele disse assim, essa oferta não é para vocês.
é para consertar o teto da igreja. Amém. Deixa aqui. Aí eu vi o pastor, quando ele disse isso, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Que maravilha. Essa oferta não é para os missionários pagar as contas no hotel. Essa oferta é para consertar o teto da igreja. O pastor vibrou. Que a realidade Coisa maravilhosa. é desafiadora. A prova de que não chovia há muito tempo. muito Estava a tempo. igreja lá. Então, foi muito marcante isso. Mas eu quero... Aquele garotinho também cantando. Sim, que hoje já tem O o CD CD gravado. dele gravado, gravou aqui em Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade O próxima. pastor Tênis ajudou muito ele nesse Inclusive, eu processo. quero dizer que Feira de Santana é o portal de entrada do sertão, como já está ali no viaduto. E Feira é uma cidade que Deus colocou muito no meu coração, porque eu não imaginava essa obra do SOS Sertão sem Feira de Santana estar inserida. Tanto é que hoje Feira, depois de Salvador, é o nosso primeiro núcleo. E em 81, ninguém me evangelizou, pastor. Eu tenho que dar essa notícia, acho isso uma notícia triste. Ninguém me evangelizou. Eu fui para uma igreja. Então eu digo que o Espírito Santo me pegou pelo braço. A primeira igreja Batista São Caetano. Eu não me esqueço que quando eu entrei, que eu vi aquele coral bonito, com aquelas meninas lindas, eu disse, quem sabe aqui eu vou ter uma namorada. Pensei comigo. E o homem de Deus lá pregou sobre Abraão e Isaac. E eu não resisti àquela mensagem. E a partir dali eu comecei a andar com Jesus. Glória a Deus. E quando eu fiz meu curso de Química no Colégio Central da Bahia, o colégio que estudou o falecido Antônio Carlos Magalhães, e grandes personalidades da nossa Bahia. Pastor, 2 anos Deus me deu ali para evangelizar pessoas. Eu evangelizei toda aquela escola. E quando eu saí de lá, Deus me deu um prêmio. Eu não esperava, não pedi nada disso a Deus, mas eu já tinha um emprego garantido para a Petrobras. Olha. E acabou não dando certo. Eu era magrinho, muito magrinho, tinha que trabalhar numa sonda. E quando eu vi lá aquele negócio grandão na minha frente, o engenheiro me mostrou. Cara, tu é magrinho, tu vai aguentar um negócio desse aí? Eu disse, rapaz, eu acho que aguento. Mas enfim, Deus não permitiu, então eu ingressei na TV Itapuã. Trabalhei na época com Pedro Irujo. Mas desde ali Deus fazia já missões no meu coração. Maravilha. E eu lia muitos livros, pastor. Não sei se vocês já leram, telespectadores e internautas, um livro chamado O Contrabandista de Deus. Se não leu, leia. É um livro sobre a vida dos irmãos André na Cortina de Ferro, quando eles levavam bíblias em vários países dominados pelo comunismo e pelo nazismo. E um belo dia, eles estavam em um Fusca cheio de bíblias no fundo e eles precisavam passar na fronteira e os guardas pararam eles e eles se imaginaram, agora eles vão descobrir que tem bíblias, vão ser fuzilados. E quando abriu o capô e voltou para falar para eles, disse, corre depressa porque o tomate e o alface vai apodrecer. Então o Espírito Santo de Deus fez eles enxergarem, em vez de Bíblia, tomate e alface. Que maravilha. E quando foi no ano de 1999, Deus me deu o privilégio de passar uma experiência semelhante. Eu estava indo para Angola, estava em guerra, não estava tendo o intercâmbio com bancos, e a Junta de Missões produziu uma revista chamada Visão Missionária, não sei se vocês conhecem, e minha esposa, sem saber de nada, e também sem eu saber de nada, ela leu lá em casa e disse, filho, aqui está escrito que quem estiver indo para Angola, procurar Shirlésia na Junta de Missões Mundiais. E liguei para a Shirlésia depois que eu recebi um convite. Na mesma semana, eu era editor de imagens, lá na Sunny Filmes, produzia os comerciais da loja Insinuante. E o cidadão disse assim, olha, nós vamos para Angola fazer a campanha do presidente da República, Zé dos Santos, se você está sendo convidado para ser o editor. Olha aí. Eu disse, amém. África. Ele disse, Deus, eu queria Estados Unidos e meu visto foi negado e agora você me manda para a África. Se então, eu vou para a África. Tá bom. Se os americanos não me querem, os africanos me querem. Então eu fui para a África. E eu tive o privilégio de conhecer um dos homens de Deus mais humildes que eu já vi na vida. Este homem entra em vários países. Entrava, porque Deus o levou. Timishak, não sei se você conheceu. Só de nome. Valdemiro Timchak? Isto. Conheci pessoalmente. Que Um homem de missões. Homem de Deus, homem de Deus. Mesmo Homem com de câncer, não deixou de servir Deus. É isto. Não deixou de servir Jesus e enviar missionários para o mundo verdade. inteiro. E na China chegou o evangelho também, Deus usando a vida desse homem. Glória a Deus. E eu tive o privilégio de ir para o Rio de Janeiro,
Aeroporto Internacional de Rio de Janeiro, dormi na casa do pastor Galvão, no dia seguinte tinha que partir para Angola e conheço o Timichak. E ele me entrega um envelope com $28 mil. Eu nem sabia que a quantia era essa. E quando pego o avião, antes de entrar, Deus fez o primeiro teste comigo. Eu fui barrado no check-in, as bíblias e as vacinas para a febre amarela. E a pessoa me parou e disse, tem que fazer a revisão através da Cruz Vermelha, e me levaram numa sala à parte e olharam as ampolas, e era uma conterrânea baiana. Ela disse, como vai nossa Bahia? Me abraçou, ficou feliz, disse, lhe pararam por isso, e deu lá um certificado, disse, ninguém lhe para mais. E fui embora, e quando passei no check-in de novo, a moça disse, mas por que você não disse que você era um missionário? Eu disse, você não perguntou. Então estava cheio de Bíblia a minha mala, ela faz uma viagem em paz. Mas quando chegou, irmãos, internautas e estúdio aqui, quando chegou o pastor em Angola, a gente vai para aquela fila de foreigner, que é de estrangeiros. Eu vi na hora que vinha a guarda toda enfileirada, revistando todo mundo. Eu disse, esses cabras vão achar esse dinheiro na mala que eu trouxe para missionários e que era para terminar a construção do seminário do Ruambo. E eu disse, Deus, assim como o Senhor foi com os irmãos André, ser comigo aqui. Foi o Senhor que me trouxe para aqui. E eles abriram a mala, olharam tudo, não acharam nada. E disse, sejam bem-vindos ao meu país. Cheguei no país deles. E eu doido para ver Jonas Dark, que era o missionário que ia me receber. Então Jonas Dark me recebeu, eu entreguei a ele. Eu tô tremendo, Jonas. E contei a ele o que aconteceu. E ele me levou para o lugar onde eu seria hospedado, que era num lugar chamado Vilé. Um lugar muito bonito. E lá eu fiquei fazendo a obra de Deus. E passei lá 35 dias a primeira vez e mais 30 a segunda. Finalizar minha fala, SOS Sertão começou em 2012 com 4 pessoas. Hoje já somos um pouco mais de 500. É um projeto, querido internauta, interdenominacional. É uma grande oportunidade que você tem de fazer missões, principalmente aqui na Bahia. Nós queremos viajar para toda a parte do semiárido brasileiro. Já fomos a Sergipe e a nossa intenção agora é, em Carnaval do ano que vem, ir para Piauí. E acrescentar, pastor Josué, que o SOS Sertão, ele acontece de 2 em 2 meses. Ele não é anualmente a viagem. Já chegamos a fazer até 8 viagens, ou seja, de 45 em 45 dias, mas ficou muito desgastante. E a gente precisa de um tempo para preparar cestas básicas, preparar o bolso, preparar toda a nossa bagagem para podermos viajar. Assim eu agradeço à TV Monte Sião, ao seu programa que é muito bem dirigido, pastor Emerson, a sua equipe técnica que está aqui nos ajudando. E é um prazer enorme conhecer pastor Josué Brandão. E estou feliz porque o pai dele já me encanta com essa história. Missionário então, sertanejo também. E fico feliz pela vida também e pelo seu ministério. Amém. Deus continue honrando. E pela visão que ele tem, muito parecida, de ser uma visão aberta, né? Que o evangelho é para todos. Que é a visão do programa. Exatamente. Uma vez que o pastor Martins já deu as suas considerações finais, pastor José Brandão também agora as suas considerações finais. Meus queridos, Deus abençoe. Nossos internautas, telespectadores, pastor Emerson, apresentador do programa Visão Aberta, pastor Martins, um prazer enorme conhecê-lo, toda a equipe da Monte Sião, sucessos, Deus abençoe, façamos missões. Amém. Eu estou me despedindo também agora de vocês, esperando em Deus que na próxima ocasião estejamos juntos, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Está na hora de tocar um instrumento musical. Solo Music, Centro de Educação Musical. Violão, guitarra, contrabaixo, técnica vocal, teclado, bateria, flauta doce, gaita, teoria musical, musicalização infantil, material didático grátis. Rua JJ Seabra Centro, Galeria Central, segundo andar, sala 209. Informações 3489-8998 ou 8188-2848 ou 9195-3406. Solo Music, Centro de Educação Musical.